Bom, a nossa mesa, nós vamos começar aqui com o Pedro Serrano. Ele vai ter um tempo aqui de 40 minutos para fazer a palestra conosco aqui. E depois nós vamos abrir aqui algumas falas, perguntas, e depois voltamos aqui por perguntas, considerações, né, que serão de 3 minutos, como foi já falado aqui no nosso regimento interno que nós votamos agora. E depois nós vamos fazer o nosso encerramento aqui e vamos para a próxima mesa, tá? Vamos lá. Bom dia, Pedro. Todo seu aqui. Eu agradeço muito o convite aqui do sindicato para conversar com vocês, né? O tema meu é meio chato, assim, um tema meio teórico, que é o que eu estou habituado a fazer da vida, né? Então, pode não ser uma fala animadora, vamos dizer assim, ou interessante, né? Mas é um trabalho de pesquisa que eu venho realizando desde o começo dos anos 2000, que trata, vamos dizer, de aspectos teóricos de caráter, vamos dizer, transversal entre a teoria do direito e a teoria do Estado, né? Que procura compreender algumas coisas, dentre elas, é um conjunto de coisas, né? Dentre elas, procurar compreender como é que se dá o autoritarismo no mundo de hoje. Eu acho que é algo essencial para compreender o que está havendo hoje no Brasil, né? Para tentar entender o que nós estamos passando, como estamos passando. Não é uma análise de fundo, é só uma análise instrumental, né? Bem, logo no início da modernidade e do chamado iluminismo, né, você vai ver os livros assim de teoria geral do Estado, de política, de direito, etc. Eles tratam como a modernidade trazendo um modelo de Estado, que é o Estado democrático de direito, o Estado de direito, né? E que esse seria o Estado típico da burguesia em ascensão, vamos dizer assim, o modelo em que a modernidade traria de Estado. Não é bem verdade, eu não tenho tempo aqui de alongar muito, mas ao menos 2 grandes tipos ou modelos de Estado a modernidade trouxe. De um lado, o que a gente chama de Estado de Direito, isso que eu acabei de falar, é um Estado regido por normas e que acabou se transformando num Estado democrático, de uma democracia universal, onde todo mundo vota, escolhe governantes, etc. Tal, e que, depois da Segunda Guerra, marcadamente passa a proteger direitos, etc., né, que todo mundo conhece, e, ao mesmo tempo, tivemos a formação de um Estado de exceção, que é um outro modelo de Estado que surge nas crises políticas. Costumeiramente se fala muito das crises econômicas como cíclicas no capitalismo. Pouco se fala, mas que é uma verdade também, a meu ver, das crises políticas cíclicas que o capitalismo tem, relacionadas ou não com crises econômicas, né? Pois quando surgem essas crises políticas, nas democracias ocidentais, vamos dizer assim, surgem, pelo menos até o fim do século XX, surgiam estados de exceção ou governos de exceção. Nós temos 3 tipos de governo de exceção: os bonapartismos, o nazifascismo e as ditaduras. Eram esses os tipos de estado de exceção que nós tivemos até os fins do século XX. Como marco de estado de exceção, que eu acho que a gente pode adotar, nós temos 1851, quando Luiz Bonaparte decreta o 2º estado de sítio. Ele decreta o primeiro para combater os trabalhadores nas jornadas de junho de 1848 e o segundo em 1851, onde ele estabelece um ano de estado de sítio, depois vira imperador, se declara imperador, permanece no poder por 20 anos. Existem 2 obras que comentam esse novo tipo de Estado que surgiu, esse Estado que hoje em dia se chama, ou depois veio se chamar, Estado de exceção, né? Esse Estado autoritário, populista, de direita, com toda uma série de características. Um livro procura fundamentar e apoiar esse tipo de medida, esse tipo de modelo estatal naquele período, justificando na emergência, falando que era necessário suspender a liberdade para garantir a liberdade, né?
que é Tocqueville, o autor aí que o Fernando Henrique gosta de citar, mas é um autor de um liberalismo conservador, vamos dizer assim. Ele tem um livro em que reúne artigos dele, que ele produziu na mídia da época, né? Chama Souvenirs, ou Memórias de 1848, como foi traduzido aqui. E o outro livro é 18 de Brumário, de Karl Marx, que também é a mesma coisa. São artigos publicados na mídia da época, muitos, inclusive, indiretamente respondendo a Tocqueville, e que é um livro que também se tornou mais famoso do que o de Tocqueville, né? Todo mundo já deve conhecer aí e tal. E eu diria que Marx é o primeiro autor a conseguir perceber o mecanismo da exceção, como é que ele funciona, né? É o único livro que Marx escreve, a única obra que você tem cujo foco é a teoria do Estado. Marx pretendia, né, escrever a teoria do Estado dele, não teve tempo, né? Bem, no século XX, começo do século XX, primeira metade do século XX, esse modelo de Estado encontra o seu grande fundamentador ou ideólogo, vamos dizer assim, que é um grande constitucionalista do século XX, chamado Carl Schmitt. Carl Schmitt é um pensador conservador católico que acaba no seu processo de vida aderindo ao nazismo, e é um sujeito tinhoso, porque ele morre na década de 60 nazista. Grandes intelectuais como Heidegger, que aderiram ao nazismo, quando perdeu a Segunda Guerra, já fizeram autocrítica e falaram que não era bem isso. O Schmitt não, ele morreu nazista mesmo, né? E ele pensou e fundamentou de uma forma genial eu não preciso concordar com ele para reconhecer a qualidade intelectual dele, quer dizer, esses estados autoritários, vamos dizer assim, né? E também a produção de um direito autoritário. O que eu acho que ele queria dizer, ou que ele encontrou? Vou falar de algumas das características do que seria o estado de exceção, para a gente poder compreender, né? Quando você estava no período de transição entre feudalismo e capitalismo, onde tinha o período do Renascimento, dito assim, você tinha a chamada monarquia absolutista, né? Um tipo de modelo de Estado em que o soberano tinha uma relação com as pessoas de servidão, ou seja, não reconhecia direitos às pessoas oponíveis a ele soberano. As pessoas tinham direitos entre si, né? Era uma soberania absoluta. Jean Bodin, o autor que trata disso, quer dizer, se entendia que o rei, o imperador, tinha esse direito de governar as pessoas desse modo, né? De governar sem reconhecer neles a condição humana. Eles eram servos do soberano. As pessoas tinham direitos entre si, mas não tinham direitos ante o Estado. O imperador produzia a lei para os súditos, para os servos, para quem tinha uma relação de servidão, para a sociedade, mas ele mesmo, soberano, não tinha que obedecer à lei, né? Isso vai migrar para o Estado capitalista, democrático, mas isso não se dá de uma hora para outra. Se fala muito da Revolução Burguesa, Revolução Francesa, né, americana, etc. Na realidade, é um processo intersecular. São 3 séculos que você tem de processo de revolução, vamos dizer assim, onde você tem as mudanças ocorrendo que acabam levando à revolução política, mas começa no econômico, essa história todo mundo conhece. Agora, é mais ou menos dessa época aí, do século XVI, XVII, mais do século XVII, que começam a surgir as teorias a respeito daquele Estado que se desejava. Eu vou marcar aqui 2 autores, Hobbes e Locke. Hobbes imaginava o Estado como tendo uma grande função: a paz e a segurança. Ele imaginava que os homens em estado de natureza, um combatia o outro, um usava da força física com o outro, submetia o outro, o que levava os homens a viver num estado de constante tensão, porque quase que num estado de constante guerra. Portanto, o Estado e a sociedade organizada surgia para poder proteger o homem do outro homem. E ele imaginava, ele tinha uma concepção de natureza humana, o ser humano seria ultra-individualista. Eu viveria em sociedade porque isso atende os meus interesses. Eu viveria mais próximo e atenderia
os outros seres humanos que atendessem os meus interesses. Quem não atende meu interesse, para mim, não tem importância. Mas vejam que a fundamentação que ele dá do Estado é que o soberano tem por função fundamental garantir a segurança, a paz. Os direitos das pessoas ele vai reconhecer em tempos de paz, em tempos em que não for necessário romper com esses direitos. O que significa dizer? O soberano produz as leis, mas ele não precisa obedecê-las, se necessária a segurança e a paz do Estado. Ele até reconhece a existência de direito das pessoas, mas ele pode suspender esses direitos, deixar de observá-los, quando necessária a paz e a segurança. Ou seja, o contrato social, que era o que se falava na época, que estabelecia o que eles chamavam de direitos naturais, seria posterior ao soberano. O Estado seria uma substância anterior aos direitos e ao direito. Vejam que essa é uma forma, uma estratégia de pensar o papel do Estado, como ele trazendo paz e ordem através da violência, do uso da violência institucionalizada, do uso da força física, que é o que caracteriza, vamos dizer, a consequência do descumprimento das ordens políticas. Ele estabelece a ordem política e usa da violência para impô-la, né? E vai usar como argumento de convencimento: não há mecanismo de poder político que se realize só pela força física, nunca na história da humanidade, sempre se realiza por adesão das pessoas. A grande questão que o iluminismo traz até hoje, a meu ver, sobre a questão da liberdade, não é saber se ela é um direito ou não. Isso é complexo e eu diria que nem é um direito geral. A questão da liberdade é ao contrário: por que eu me submeto? Por que eu abro mão da minha liberdade e me submeto a um determinado poder? Mas, nesse caso, ele procurava buscar a adesão das pessoas, alegando a paz e a segurança. Grosso modo, até hoje, o que o Bolsonaro fala para poder alegar, tratar as pessoas com autoridade, com violência, sem observação de direitos, porque é necessária a garantia da paz e da segurança. Esse é o discurso da modernidade até hoje. Hobbes não está morto nesse aspecto, ele está mais vivo do que nunca, né? Por outro lado, você tem Locke, que é um autor desprezado para burro, um autor ultra. Hoje em dia tem muita juventude de direita, né, a maioria. E eu vou dar aula, eu faço uma teste, uma brincadeira, né? Que eu falo das ideias de Locke sem falar de quem é. O pessoal acha que é um comunista, assim, bravo. Assim, quando não é, o criador do liberalismo político, o constitucionalismo, né? Quer dizer, ele é o criador, é que criou isso, né? Locke vai imaginar o contrário de Hobbes. Ele vai imaginar que o Estado existe a partir do contrato social, que é a partir da ideia de igualdade, e esse é o verdadeiro fundamento do liberalismo, não é a liberdade. Só um autor, basicamente, fala da liberdade como fundamento do liberalismo. O liberalismo tem por base a ideia de igualdade, alcançar a igualdade entre as pessoas. Pouca gente fala disso. É uma concepção própria de igualdade, mas é a base da igualdade, é a virtude soberana e o valor maior de um sistema liberal, né? Pois então, para alcançar a igualdade entre as pessoas, é necessário que não haja o príncipe, o primeiro cidadão. Príncipe quer dizer primeiro cidadão. É necessário que todas as pessoas sejam tidas como seres iguais dentro das suas diferenças, né? E como tal, as decisões, a melhor forma de você observar essa igualdade é reconhecendo a todos os direitos. Vou ser aqui bem sintético, o raciocínio é mais longo, né? Ou seja, tratando todos como titulares de direitos. E isso, ao tratar todos como titulares de direito, para eu ter o meu direito respeitado, eu preciso respeitar o do outro. Então, os direitos trazem a paz social, diz ele. E o Estado é criado como forma de garantia desses direitos do contrato social. Ou seja, o contrato social é anterior ao Estado. O Estado, mais do que isso, o contrato social constitui o Estado. É uma ideia que parece liberal, boba, não é. Tem que parar de olhar o liberalismo com preconceito, atacar ele onde ele precisa ser atacado, digamos assim. A ideia de Hobbes é extremamente radical nesse sentido, né? Não é que nem os liberais de hoje, isso não existe, né? Ele acha que são os direitos que garantem que o soberano, o Estado, não vai ter uma atitude tirânica. E ele acha mais,
que se o Estado passa a agir de forma contumaz, de forma constante, sem observar os direitos, surge um direito que para ele é o direito principal, que ele pega isso dos huguenotes franceses, dos protestantes, dos hispânicos, etc. O principal direito para ele, portanto, é esse direito que você tem quando o Estado começa a não observar direitos. É o quê? O direito à resistência. Não há pensamento liberal que, no conjunto dos direitos, não entenda que o direito essencial é o direito à resistência, o direito à revolução. Se o soberano passa a agir de forma tirânica, surge a cidadania, o cidadão, as pessoas, o direito de reagir, em certas situações, até com violência, para matar e retirar o tirano. A ideia de revolução surge com ele, que é uma ideia que vai acompanhar todo o iluminismo. Não é a revolução ainda de Marx. A revolução de Marx é uma revolução que se pretende instauradora de uma nova sociedade. Essa primeira ideia de revolução é a revolução como restauradora dos direitos que não são observados e que são, vamos dizer, reprimidos. Mas essa, vamos dizer, é a ideia fundamental do que a gente chama de Estado democrático de direito. Um Estado submisso aos direitos e que garanta formas de resistência a ele, vamos dizer, a manifestações tirânicas do poder. Por isso que movimento social, por exemplo, só para explicar, não é uma categoria de esquerda. Categoria de esquerda é a luta de classes. Movimento social é uma categoria liberal, porque é um dos mecanismos de resistência que o Estado democrático de direito busca garantir às pessoas contra a tirania, que pode existir, como nós vamos ver no final, no interior da democracia. A democracia não está imune à tirania. Ninguém nunca pensou que ela estaria imune à tirania. Locke, que criou a ideia de liberalismo político, é considerado o criador, não é bem o criador, mas, vamos dizer, é tido como criador por muita gente, é um sujeito que já apontava isso. É possível que o soberano que observa os direitos passe a ser um tirano, e aí tem que ter uma reação. Os huguenotes pensavam em reação algo semelhante ao que a gente tem do impeachment hoje. Os magistrados, que não eram juízes, eram os tipos parlamentares, hoje os representantes do povo, retirar o cidadão. Locke não, é o próprio povo quem pode garantir os direitos. É ele quem é o titular dos direitos. E ele tem o direito de reagir. Ou seja, passa a ser uma questão da teoria do Estado, da teoria do direito, a questão da obediência e da desobediência. Quando que a gente estaria legitimado, a gente deveria obedecer, e quando nós estamos legitimados a desobedecer. É gozado como o capitalismo contemporâneo, ele esquece essa tradição liberal. Ele não trata disso. Aliás, ele reage mal a esse elemento do liberalismo, né? Mas, de qualquer forma, é da tradição liberal essa forma de pensar. Essas duas formas de Estado, elas vão competir dentro da história da modernidade. Esse Estado de exceção e esse, vamos dizer, a lógica do Estado de exceção, qual que é? Não é estabelecer uma soberania absoluta, pelo menos em termos discursivos. É como se ele falasse assim para nós, o Estado de exceção, né? O justificador do Estado de exceção. Schmitt fala mais ou menos assim: o direito e os direitos humanos, é assim que hoje em dia é chamado, são uma boa forma de reger o dia a dia da sociedade, o dia a dia da vida entre as pessoas, da relação entre Estado e pessoas, entre poder e pessoas, em tempos de paz. Porque, veja, num horizonte de uma sociedade judaico-cristã, é muito difícil você negar a legitimidade intrínseca dos direitos humanos. Bolsonaro não nega a legitimidade intrínseca. Ele fala que uma parte da sociedade que é inimiga da paz e da segurança não deve ser tratado com esses direitos, porque é inimiga. Mas é mais ou menos essa lógica que está no estado de exceção. Para tempos de paz, os direitos humanos, o direito é uma boa forma de reger a vida social. Para tempos em que há a ameaça à segurança e à paz da sociedade, pelo inimigo, pelo ataque do inimigo, ele pega aí o regime jurídico da guerra. O soberano pode e deve instaurar um estado de exceção que suspenda os direitos da pessoa, não acabe com ele, que suspenda a Constituição e as leis, que não acabe com eles, né?
para poder combater esse inimigo. E esse inimigo, como ele põe em risco a segurança de todos, ele é um ser que não deve ser tratado como sujeito de direitos. O soberano, como os direitos estão suspensos, em especial os direitos do inimigo, pode tratar esse inimigo da forma que ele estabelecer com relação à vida ou à morte, à liberdade ou não desse inimigo, etc. É um ser que não se reconhece direitos, o que significa dizer, em essência, é um ser não humano. Porque, no sentido político e jurídico, reconhecer direito às pessoas significa lhes dar humanidade. Vejam que é um revival da ideia de Hobbes, de que há o Estado como uma substância anterior ao direito e aos direitos, e às constituições, etc. Ou seja, Donoso Cortés, que é um autor anterior a Schmitt, falava: é preferível garantir a existência, a paz e a segurança da sociedade e do Estado do que o direito. Quando necessário, se sacrifica o direito, e os direitos e as constituições. Marx percebeu esse mecanismo, foi o primeiro autor a perceber, e falou: esses direitos que chamam na época não chamava humanos, dava outro nome, direitos naturais, ou as constituições, que ele falava, que a ideia de constituição vem daí, de direitos superiores a qualquer adesão majoritária. Então ele fala, tem uma ideia potente, ele reconhece, porque é uma ideia de humanidade, fundamentalmente a ideia que ele buscava resgatar também, mas, ao mesmo tempo, ele falava, são ideias vazias, porque a própria Constituição, os próprios instrumentos que garantem esses direitos vão criar mecanismo para suspender esses direitos. Portanto, eles nunca são, de fato, aplicados. Ele tem uma posição meio radical, ele acha que nunca são aplicados. Mas, de qualquer forma, as constituições realmente vão fazer previsões, inicialmente, de estados de exceção para a situação de guerra, onde você tem o conflito com o inimigo. Aqui no Brasil se chama atualmente, até hoje, estado de sítio, estado de defesa. Na Inglaterra, estado de guerra. Na Alemanha, da Constituição de Weimar, a Constituição Democrática e Social de Weimar, de 1818, se chamava estado de exceção, daí que vem o nome, no artigo 48 dessa Constituição. Mas que era um estado, uma suspensão de direitos, que você declarava face a uma situação. Era a declaração de uma situação, não de um modelo de estado, propriamente. Face a uma situação de emergência criada pelo ataque do inimigo, ou eventualmente até por cataclismas naturais, tal. Era um regime jurídico, conjunto de normas próprios da guerra. Como falava Rousseau, um Estado só pode ter como inimigo outro Estado. Guerra é isso, conflito entre Estados. A soberania estatal, grosso modo, vai se caracterizar por essas coisas: a capacidade de declarar guerra, de emitir moeda e de estabelecer leis. Portanto, a guerra faz parte da vida do Estado. Portanto, é natural haver esse tipo de situação. E, realmente, no estado de guerra, você não pode ter direitos plenos garantidos. A Globo vai poder, guerra entre Brasil e Argentina, a Globo vai poder botar no Jornal Nacional o nome dos espião brasileiro lá na Argentina, porque descobriu e... Claro que não. Quer dizer, em situação de guerra, a segurança nacional exige que você suspenda os direitos. Só que o que faz Schmitt? E aí é genial. Ele traz esse regime jurídico da guerra para as relações jurídicas internas. Ele fala, o inimigo pode ser interno. O inimigo não precisa ser outro povo. O inimigo pode estar dentro do meu povo. Para ele, essa categoria humanidade não existe como categoria interna à própria humanidade. É como se ele falasse assim, você vai no aeroporto, você não fala, ali está passando um ser humano. Você fala, ali está passando um japonês, ali um africano, ali um brasileiro, ali um europeu. Ou seja, você fala de nações, de povos. Para ele, o coletivo que representa o ser humano, o ser coletivo é o povo. E o povo tem que ter algumas características. Como são povos diferentes, uns podem ser amigos, outros inimigos. Para ele fazer política, escolher quem é amigo e quem é inimigo. E o povo, para ser forte nessa situação de constante conflito que os povos vivem entre si na história, ele precisa ser unido. E aí está o segredo do que é o autoritarismo em toda a modernidade. A ideia de união da sociedade. A ideia de
extinção dos conflitos no interior da sociedade, uma sociedade sem conflitos, sem divisões. Hoje é muito claro isso, as pessoas falam, a esquerda divide a sociedade, todo mundo já ouviu falar isso em Facebook, essas coisas, né? É uma bobagem, quem fala isso é a democracia que divide a sociedade. A democracia é um modo de você compor os conflitos sociais de forma pacífica. Então não é a esquerda, é a democracia que divide a sociedade. Quem quer a sociedade unida foi o nazismo, o fascismo, o bonapartismo, as ditaduras. Esses populismos de direita que quiseram a sociedade unida. É característica deles, e Schmitt enxerga isso. Mas mais do que isso, ele enxerga isso como uma forma de força. Ele cria o mecanismo identitário como uma forma de força e radicaliza essa identidade. Vai para o genético, né? Portanto, tudo que divide o povo é inimigo. A ideia de democracia parlamentar, de partidos, divide o povo politicamente. Portanto, é uma ideia inimiga. O marxismo, fazem a bobagem de falar hoje em dia que marxismo e socialismo é a mesma coisa. São absolutamente antitéticos, um é absolutamente contraditório ao outro. O marxismo entende que a sociedade está em constante guerra de classes, em constante luta de classes. Não há nada que divida mais a sociedade nessa perspectiva autoritária e populista, que foi o nazismo, o fascismo, do que o marxismo. Por isso que o marxismo é um inimigo, porque ele divide a sociedade em trabalhadores e patrões. A gente está vendo um revival disso. Tem que lembrar que isso não é novo, né? Essa ideia de que a sociedade, de que o mal é dividir a sociedade entre trabalhadores e patrões, entre negros e brancos, etc. E a crítica ao reconhecimento desses conflitos sociais que são reais, ela tem um lugar de onde vem a crítica, tem um lugar de fala, para usar uma expressão moderna e contemporânea. É o lugar de fala do nazista, né? Da teoria nazista de Estado e de vida social, né? Que é querer um povo unido. Portanto, qualquer elemento que esteja dentro desse povo, mas que pregue a desunião desse povo, é inimigo. E ao ser inimigo, deve ser tratado como tal pelo soberano, ter os seus direitos suspensos, a sua humanidade suspensa, e ser tratada como inimigo, não como um ser titular em direitos, alguém que coloca em risco a comunidade, e ao colocar em risco a comunidade, ele pode ser pelo soberano eliminado fisicamente, torturado, ter a sua liberdade suprimida, etc. Essa teoria do inimigo é fundamental para entender o que é o estado de exceção. Portanto, o estado de exceção se estabelece como uma manifestação da soberania para Schmitt, para essa forma de pensar. A exceção é a grande manifestação da soberania. Eles trazem isso da teologia, da ideia de milagre, né? A soberania de Deus aparece na hora que ele rompe com as normas, com a normalidade da natureza, né? Faz a água virar vinho, etc., que não é a norma da natureza, não é o normal, né? Pois então, o soberano existe quando ele suspende o direito, é aí que se manifesta a verdadeira soberania do Estado para eles. E suspende o direito porque está sofrendo ataque do inimigo. Se o soberano suspende o direito por conta do ataque do inimigo, a título de combatê-lo, ele nomeia esse inimigo, ele dá nome a esse inimigo, e Hitler deu. É o corrupto e o comunista primeiro, e depois veio o judeu. O corrupto e o comunista foram os primeiros grandes inimigos do nazismo. E comunista, entenda, não só os comunistas mesmos. É um conceito amplo, e atingiu todos os sociais-democratas, uma boa parte dos liberais, né? Um dos primeiros atos de Hitler, quando declara o estado de exceção, é caçar direitos de todos os sociais-democratas e todos os comunistas mesmo, vamos dizer assim, porque são comunistas. E também um outro grande ponto de ataque do discurso de Hitler na década de 30 era a corrupção. Uma coisa que pouco se fala hoje, mas que é uma verdade histórica, Hitler era muito admirado no mundo ocidental. Em 1838, ele foi capa da Times como homem do ano, um ano antes de começar a guerra na Europa, né? Por quê? Porque ele representava, com a ideia do combate à corrupção e com a ideia do combate ao comunismo, a garantia do que se chamava os valores da tradição ocidental. Ele era visto como um garantidor da modernidade. E mais, Hitler era uma doença da modernidade, né? Não só Hitler, essas formas
populistas, porque são uma doença da razão, não é uma doença da religião, são resultado da sua forma de pensar da ciência instrumental do fim do século XIX, chamado positivismo científico, e, por outro lado, são produto da democracia. Hitler e Mussolini foram eleitos e produziram leis nos seus parlamentos que acabaram com a democracia, que foram chanceladas pelo judiciário, ou seja, as autoridades democráticas é que produziram o estado de exceção. Bem, aí nós temos algumas características, portanto. O estado de exceção se impõe como uma forma de governo que suspende o direito das pessoas e que, por conta de falar que o direito é a boa forma de reger os tempos de paz e que ele só existe para combater o inimigo, essa suspensão de direitos só existe para combater o inimigo, eles têm sempre o discurso de provisoriedade. Castelo Branco, quando assume o poder em 64 aqui no Brasil, falava que ia ficar no poder só 5 anos, ou 4, não lembro, para poder daí haver eleição e o fim da ditadura. Mas ficaram 20. Hitler morreu antes de acabar o estado de exceção temporário dele. Ou seja, a característica que uma das principais características desde o bonapartismo é que o argumento é sempre da provisoriedade, não se estabelece uma soberania absoluta como ideia do direito do governante a governar de forma absoluta pela vida toda. Não. É um direito de poder absoluto por um tempo determinado, que nem sempre se determina, e a maior parte das vezes o ditador morre antes de terminar a ditadura, mas, de qualquer forma, o discurso é sempre de que é algo provisório. Intervenção militar. Eu venho aqui, intervenho, suspendo a democracia, e daqui a pouco eu convoco uma constituinte, pode ter veto, não é o normal do pós-moderno, sei lá, chama-se pós-moderno, não gosto desse nome, mas da contemporaneidade, mas pode acontecer esse desvio aqui no Brasil, é totalmente possível. Então, essa é uma característica da temporalidade, que é o tempo da exceção, é o tempo da emergência. E a última característica é que são modos populistas, aí o verdadeiro populismo. Populismo não é atender benefício da maioria da comunidade, né? O nome disso é democracia, né? Não é populismo. Atender a vontade do povo, da maioria. Populismo é esse fenômeno de direita, que significa você estabelecer um líder, que na América Latina inovamos, não é necessariamente um líder desde 64, pode ser um estamento estatal, né? Mas que se coloque como dotado de uma capacidade moral superior ao resto da sociedade, de uma capacidade de saber e força superior ao resto da sociedade, em que uma grande parcela da sociedade, é uma característica sempre da exceção, ter grande apoio social, uma grande parcela da sociedade vai ir atrás desse líder, não para que ele estabeleça a justiça ou a política, mas para que ele estabeleça a ordem. E aí uma distinção que a Hannah Arendt faz, que é muito importante ter em conta para entender esse fenômeno. Povo é um fenômeno que só existe como conceito na democracia, porque não é só aquelas pessoas que estão reunidas no mesmo território, falam a mesma língua e vivem sob o mesmo Estado. Povo são essas pessoas que falam a mesma língua, às vezes, ou não, que vivem no mesmo Estado, etc. tal, mas que partilha dos mesmos valores essenciais de vida social e política. Ou seja, acredita que o ser humano e a vida social são fraturados, são divididos, são frágeis nesse aspecto. A sociedade é permeada de conflitos, em especial do conflito ou da luta social. Ela é quebrada por isso. Portanto, a forma de resolver isso é a política. Acredita na política, e quem acredita na democracia, a política democrática, como forma de solucionar, ou tentar solucionar, no mais das vezes pacificamente, mas nem sempre, dependendo do que se considera paz, mas resolver essas questões no âmbito político, esses conflitos. E acredita no direito como forma de solução também de conflitos pessoais e coletivos, vamos dizer assim, em forma de contenção do poder. Esse é o povo. Mas ocorre que nesses momentos de exceção, muitas pessoas, a maioria da sociedade, às vezes, se reúne
em torno de outras ideias. É o que a Hannah Arendt chama de ralé. Ralé aqui não vai nem no sentido comum, de uma baixa extração social, nem no sentido de G7 Souza, que é um conceito válido, mas ele usa a mesma palavra para significar outra coisa, é no sentido de Arendt. É aquele conjunto, aquela parte da sociedade que pode reunir rico, pobre, classe média. Em alguns lugares é mais classe média, no outro é mais rico, no outro é mais pobre, né? Na Alemanha era mais gente pobre, no Brasil foi mais gente classe média, né? Mas, em suma, aquele contingente social significativo que vai atrás do líder buscando ordem na sociedade, buscando purificação da sociedade, buscando o que eles chamam da não política, ou seja, a política é o lugar do pecado, aonde a humanidade se manifesta como divisão, como corrupção, como treta, como desejo. É o lugar do corpo, vamos dizer assim, no sentido filosófico, né? Desde Parmênides, Platão, essa coisa vem no mundo, né? Existe uma diferença entre alma e corpo na religião. A alma é o lugar da pureza, o corpo é o lugar do pecado. A razão, o lugar do conhecimento, o corpo, o lugar da ideologia e dos desejos que atrapalham a razão, né? Pois nessa lógica, o povo vai atrás dessa lógica. É preciso ter uma sociedade unida e purificada, onde se extingam os conflitos sociais e onde se obtém a pureza moral. A pureza moral é a grande ambição. Na Alemanha de Hitler e na Itália de Mussolini, o líder foi um líder mesmo, uma pessoa. Na América Latina, nas ditaduras, não foi um líder, foi um estamento, no sentido de Weber, ou seja, aquele conjunto de pessoas que habitam o Estado, que tem uma identidade profissional, técnica, seja o que for, né? E que tem algumas características, dentre elas, se julgam moralmente superiores à sociedade, melhores do que o resto da sociedade, julgam com extremo rigor moral o resto da sociedade, mas a si mesmos ou aos seus integrantes com tolerância. Isso fala Weber, no começo do século XX. Bem no começo. Pois, em 64, no Brasil, por exemplo, foi-se atrás do estamento militar. Eles, os militares, têm uma capacidade moral acima da sociedade, não são contaminados pela corrupção e pelos pecados da política. São seres moralmente superiores e dotados da força e do saber capaz de trazer ordem para a sociedade. É interessante, em especial na América Latina, como sempre, os estados de exceção, os autoritarismos, são solicitações, são pedidos de ampla parcela da sociedade. Pois então, esse modelo de Estado ou governo de exceção, e obviamente, quando vem o autoritarismo e Estado de exceção aí, durante o século XX, se estabelece um governo das exceções, de exceção, que implica na suspensão de alguns direitos de toda a sociedade. Porque pela figura do inimigo própria do século XX, tem várias razões, mas uma delas, a figura do inimigo própria do século XX. O comunista, ele pode ser negro, branco, rico, pobre. Então é necessário você suspender alguns direitos da sociedade como um todo para poder realizar o combate ao comunista. Agora, esse é um mecanismo autoritário que, em especial no pós-guerra, que estabeleceu os direitos humanos, as constituições rígidas, em que o nazismo foi uma forma racional de governo e que ascendeu de forma democrática, e se demonstrou que os dois grandes valores da sociedade ocidental, democracia como uma forma necessariamente ética de organização da política, se demonstrou que não necessariamente é uma forma ética, pode gerar atrocidades, as maiorias ocasionais, né? Por outro lado, a racionalidade, que era considerada também uma forma pura, neutra, portanto ética, né? A forma pura de conhecimento, se demonstrou um belo instrumento para fazer genocídios e produzir racismo e etc. tal, né? Portanto, houve um desmonte da forma ocidental de ver no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso está até hoje na gente, né? Ficou muito difícil, só mesmo no capitalismo periférico, para manter formas de estado de exceção depois da Segunda Guerra. A forma com que o direito responde ao nazismo e ao fascismo no pós-Segunda Guerra são constituições rígidas, que estabelecem os direitos humanos como valores morais no âmbito social, acima das decisões majoritárias. A adesão política, a adesão social deixam de ser livres. Nesse contexto,
Fica fácil combater uma ditadura. Você identifica o ditador, observa que os direitos humanos não estão sendo observados, o que contraria o maior tratado internacional que tem, que é a Carta Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, Declaração Universal, né? E você tem um discurso de combate muito claro, muito aderente às ideias, ou aos valores, às intuições e afetos de uma sociedade ocidental cristã, ou seja, o combate fica relativamente fácil. Aqui no Brasil se produziram ditaduras no pós-Segunda Guerra, porque nós somos um país, não somos de capitalismo tardio, não gosto dessa expressão, dá a impressão que algum dia nós vamos ser um capitalismo moderno. Não, moderno nós já somos. É que a modernidade depende do capitalismo periférico para poder existir no primeiro mundo. Então nós sempre vamos ser periféricos se a gente não fizer nada, né? Nós somos destinados ao atraso e à violência, a sempre reproduzir formas primitivas de acumulação de riqueza e poder. Portanto, essa forma primitiva de existência, que é a forma como nós vivemos, levou a estender autoritarismo de forma muito mais radical, em termos de tempo, do que na Europa. Mas não porque é tardio, é porque é feito para ser periférico mesmo. Pois no século XX, eles corrigem isso, por várias razões. Primeiro, surge uma nova forma de capitalismo, né? O capitalismo comandado pelo capital financeiro, capital militar e pelo capital tecnológico, né? Passa a ser a ponta estrutural, ideológica do capitalismo, que eu não tenho tempo de dizer aqui, mas que demanda uma grande presença do Estado. E é interessante como os mecanismos autoritários têm essa qualidade, falam que é o que não é. Vários estudos semióticos e linguísticos são feitos sobre isso, né? Então, hoje se fala muito em liberdade de mercado face ao Estado, e nunca se produziu estados tão grandes, potentes e invasivos das liberdades como agora. Pelo menos nunca, vamos dizer, no período pós-guerra. Ou seja, porque essa forma de capitalismo demanda muito o Estado. Primeiro, como garantidor das operações, vocês conhecem melhor que eu. Por que eu ponho dinheiro no Banco Itaú e não ponho no banco pequeno que me paga mais juros? Eu tenho mais segurança no Itaú. Qual que é essa segurança? O Estado como um afiançador na sombra. Eu sei que se o Banco Itaú não falha, porque o Estado brasileiro vai pôr dinheiro do povo lá se ele começar a quebrar. E veja, é uma fiança sem cobrança. Não existe isso. Pede fiança para um banco no teu aluguel. Vê se sai de graça, né? Quer dizer, mas de qualquer forma, então ele tem esse papel que é estrutural nas operações financeiras, os Estados nacionais, por isso que acabou aquela ideia da década de 90 que acabaria os Estados nacionais, não tem como. E segundo, ele é a força de polícia que garante, vamos dizer, uma forma de solução das desigualdades, que é a forma que eles estão investindo, que é na violência, né? Não precisa mais do negociador, não precisa mais do sindicato, do Lula. Eles acham que vão resolver na violência as questões sociais. Só que hoje o mecanismo autoritário ele é mais inteligente. O autoritarismo se aperfeiçoa. A história da modernidade pode ser contada como uma história da crueldade. Marx fez um pouco isso, né? De Gaulle, até a Revolução Francesa, era a forma de nobre morrer, pobre morrer na forca. O grande benefício, primeiro grande benefício que a Revolução traz, é poder democratizar a degola. Todo mundo na guilhotina, né? Quer dizer, então, esse elemento do aperfeiçoamento dos mecanismos de domínio físico, de submissão, é uma característica da modernidade. Pois agora nós estamos vivendo um momento em que o autoritarismo se aperfeiçoou. Ele não precisa mais do lugar do ditador. Se gasta muita energia e se submete a um grande risco de, vamos dizer, desse sistema entrar em colapso rapidamente, porque ele é facilmente atacável. Em especial na atual, vamos dizer, condição de valores que o mundo tem, né? Que é vamos dizer, o resíduo do que sobrou da ideia de humanismo e direitos humanos do pós-Segunda Guerra, né? Então, o mecanismo é outro atualmente. Eu proponho que o mecanismo são medidas de exceção no interior da democracia. São medidas tirânicas com a aparência de democráticas e de direito. Mas cujo conteúdo é tirânico, é de exceção. Busca identificar o inimigo, nomear o inimigo, suspender os seus direitos e eliminar com ele
ou no plano simbólico ou no plano físico mesmo. Eu não tenho muito tempo aqui, né? No primeiro mundo, a parte final é que é melhor, porque eu falei muito do antes, né? É difícil para mim, eu não tenho da... O professor fala muito, tem dificuldade. Então, da contemporaneidade, o que eu observei na pesquisa, no primeiro mundo, grosso modo, Estados Unidos é meio híbrido, mas na Europa é muito claro, você tem a produção como eixo da exceção, dessas medidas de exceção, como vértice, coluna vertebral dessas medidas de exceção, você tem a produção de atos pelo legislativo ou diretamente pelo executivo que fortalecem o executivo. O executivo é o agente das exceções. Existe judiciário adotando medidas de exceção também. Houve agora uma no futebol de Portugal, né? Mas não é o vértice, não é o fundamental, não é quem produz, vamos dizer, a ação política. Fundamental, e não é quem produz a ofensa jurídica mais intensa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, como exemplo, nós temos o Patriotic Act. É uma lei que fortaleceu o poder das forças de segurança do Executivo. Brutalmente, autorizou tortura como forma de investigação. E é gozado, não é que autoriza a tortura, como sempre se pensou a exceção, eu esqueci de falar, sempre se pensa numa suspensão do direito, ou seja, numa anomia, um poder que existe não regulado por norma. Aí não, há um excesso de norma no Patriotic Act, eu estudei o tema. A regulamentação é imensa. Eles regulam a tortura de um jeito impressionante, cientificista. O cara tem que ser afogado por tantos minutos. Por quê? Porque é humano, não pode morrer, né? É o argumento urbanista sendo esvaziado de sentido, né? Mas eles fazem isso, é interessante. Na Europa, são as leis antiterrorismo, que a Dilma teve a péssima ideia de trazer isso para cá. Não sei de onde tirou. Onde tem terrorista no Brasil? Só no governo, no Estado, hoje em dia. Na polícia e tal. Não pode, na sociedade não tem, né? Nunca teve, né? Então, mas tudo bem, mas de qualquer forma. Mas qual a característica comum a todo o primeiro mundo? O inimigo é a figura do estrangeiro. É a figura do muçulmano, carimbado com a nomenclatura de terrorista. Portanto, isso gera vamos dizer, uma bipolaridade, né? Um comportamento psicótico bipolar na estrutura de Estado. Você tem o direito penal comum, o direito cotidiano, o funcionamento do Estado cotidiano, observando os direitos e as leis. Mas quando se trata da segurança nacional, ou se alega segurança nacional, há a ação da exceção. Se suspende os direitos, se ataca o inimigo. São diversos exemplos. A Suprema Corte Americana autoriza que qualquer cidadão seja capturado pelas forças de segurança por 90 dias, sem comunicação à família ou ao seu advogado, um sequestro, e sem abertura de inquérito ou investigação, né? Ou seja, quando alegado segurança nacional. Os torcedores do Benfica, bem, agora eu não sei se é Sport ou Benfica, eu não acompanho muito futebol, mas um desses times de Lisboa depois descobriu que eram seus próprios torcedores, viu, tá bravo com o técnico, invadiram, encapuzados, o centro de treinamento e quebraram as coisas. É crime mesmo, não tem como. A gente tem tempo para fazer isso, né? Em vez de ver o jogo na televisão, fica bem, tudo bem. Mas foram lá e fizeram. Eles são enquadrados, gente, foi a semana passada, como terroristas, como tendo cometido um ato de terrorismo, e passam a ser tratados pela lei antiterrorismo, que suspende total os direitos. Quer dizer, provavelmente vão ser condenados, porque na lei antiterrorismo não tem como ser acusado, ser condenado. Ou seja, então, vejam, esse é um mecanismo em que o judiciário age como fundo de exceção, mas não é o vértice. O vértice fundamental é, vamos dizer, o executivo. O problema é real. Há terrorismo na Europa, há terrorismo nos Estados Unidos. A gente sabe que tem. Mas o que acabou acontecendo com esse mecanismo é que, em vez de você resolver o primeiro problema, que não resolveu, está aí até hoje, você criou um segundo, que é o combate ao terrorismo. Então, hoje, o primeiro mundo tem dois problemas, o terrorismo e o combate ao terrorismo. Porque vira um mecanismo autoritário de suspensão de direitos que vai esfarelando o que a gente considera os ideais da vida livre no Ocidente, vamos dizer assim, o que as pessoas lá consideram isso. Vai esfarelando o modo de vida, né? Mas tudo bem. São medidas de exceção. Veja, a democracia continua acontecendo, há eleições. No caso do primeiro mundo, até uma grande parte das relações humanas e sociais são tratadas pelos direitos,
né? Você tem medida, olha como é muito mais eficiente. Você identifica o inimigo, você ataca ele, suspende os direitos dele, de uma forma que é difícil identificar quem fez, muito mais cirúrgico, e pode ser daí muito mais intenso, porque você não vai, a ação social vai te ajudar, não vai te perseguir, não vai te prejudicar, vamos dizer assim. Pois na América Latina, a conclusão que eu cheguei é que é diferente. Tem um livro escrito sobre isso, está saindo a segunda edição agora. Na América Latina, eu acho que existe esse mecanismo, ele é global. A existência, medida de exceção sempre houve nos Estados democráticos capitalistas, mas é que medida de exceção como vértice, como modo de administração da vida e como forma de exercício do poder na rotina, é a primeira vez que nós temos, né? E aqui na América Latina isso ocorre também, só que para mim ocorre de forma diferente, com um inimigo diferente, com extensão diferente. Aqui eu estou convencido por todos os documentos que apreciei, por tudo que eu estudei. Eu até fazia esse estudo, eu não era petista, socialista, eu era um advogado de empresas. Fui de esquerda na minha juventude. Aí minha vida começou a mudar. Talvez eu falo que às vezes do socialismo às vezes é uma doença infantil e senil. O radicalismo, não, o esquerdismo é uma doença infantil e senil do socialismo. Vai ficando velho, vai piorando, assim, ó. Voltando a ser jovem, né? A aparência física também, a cara do velho é a cara do bebê, né? Para amenizar o agressor, né? Então, você volta a ser redonda a cara. Então, ter gordura acumulada sem cabelo. Você volta... E volta a ser radical. Mas não é, que a leitura foi me levando a isso, a leitura da realidade. Então, aqui o que eu observei na América Latina, esse trabalho acabou sendo meu pós-doutorado, e depois eu publiquei, antes de impeachment, Lava Jato, tudo. Então, comecei a observar na América Latina é que o sistema de justiça, esse estamento estatal, é que passava a ser o agente de exceção. Eu não tenho tempo de dizer todos os porquês, tem até razões estruturais de Estado, constitucionais, etc. Aqui na América Latina, a forma como se copiou a ideia de judiciário é única no mundo. O Brasil é único no mundo. Não há outro país onde o judiciário tem tanto poder, por exemplo. Não há outro, nem de perto. Nem de perto. É uma jabuticaba que nós criamos. Nós quisemos misturar o melhor do modelo europeu com o melhor do modelo americano, misturamos os piores, né? Casa a moça inteligente com um homem bonito, às vezes sai o fio feio e burro. É mais ou menos o que aconteceu com o Estado brasileiro. Só para ser sintético, em homenagem ao tempo aí, eu vi dois tipos ou duas categorias básicas de medida de exceção. Impeachments inconstitucionais, que suspendem a democracia diretamente, e, portanto, o direito a uma democracia que todos nós temos, e processos penais de exceção. Esse processo se inicia no Brasil, para falar mais da gente, na década de 90, quando chega aqui o discurso de Reagan, da década de 80, do combate às drogas e do combate à criminalidade. De lá para cá nós tivemos, se quadruplicou a população penitenciária, tendo se duplicado nos últimos 5 anos. Os últimos 7 anos, o Brasil é o país do mundo que mais cresce a população carcerária, né? Nós temos 70 mil, quase 70 mil, 60 e tantas mil pessoas mortas por ano. Maior que o número de mortos desde 1958 no conflito entre árabes e israelenses. Num ano. É um genocídio que a humanidade não fala. É o país que mais tem homicídios no mundo, em número absolutos. Os liberais, hoje eu vejo nos artigos de jornal, na internet, eles usam a Índia como exemplo. Olha, nem sempre desigualdade social gera violência. Não sei de onde. O segundo país do mundo em número de homicídios é a Índia, e o país que mais tem estupros, né? Mas só para falar, não há. É um fenômeno do mundo. Sempre há violência onde há desigualdade. Mas nunca houve tanta amplificação, né? E esse é um fenômeno que vem vindo. O inimigo no Brasil não é o estrangeiro, não é o terrorista. O inimigo no Brasil é a figura do bandido, do criminoso. O bandido, desde a década de 90, desde sempre, mas ele, na nossa melhor tradição colonial local, né, o bandido ele é sempre pobre, em geral é negro. Sempre jovem também. As estatísticas mostram isso, né? Ele é jovem, negro e mora na periferia. Tem branco? Tem, lá no sul, em algumas situações específicas, mas a maioria é negro, né?
a título de combater o inimigo bandido, se cria uma força, não é que se cria, recria, ressignifica uma força policial como uma força militar. Essa é uma característica, para quem estuda aí segurança, ou quer estudar segurança e conflito e violência política, a modernidade traz essa inversão. No mundo, em vez de você passar a ter guerra entre estados, você passa a ter ações de polícia. Os exércitos, hoje em dia, não são mais forças de defesa territorial, são corpos policiais. Você faz a guerra porque você diz que aquele país está botando em risco a segurança do mundo, construindo armas nucleares. E as polícias, em especial no terceiro mundo, passam a ser forças de ocupação territorial. O que a gente observa no Brasil, marcadamente a partir da década de 90, é que os territórios habitados pela pobreza passam a ser ocupados por forças policiais. O clima que você vive nesses ambientes é um clima de, digamos, de território ocupado. E isso gerenciado pelo sistema de justiça. É quem investiga ou não investiga, é quem processa, quem põe na cadeia. 42% dessa população aprisionada é presa até hoje sem direito de defesa. Não teve direito de defesa, ou seja, é uma suspensão total dos direitos. Pois o que a gente observou é esse tipo de mecanismo suspensivo dos direitos de exceção migrar para a política. Ou por impeachments inconstitucionais, o caso da Dilma aqui no Brasil, ou por processos penais de exceção, que tem a roupagem, a aparência de um processo penal que cumpre a lei, mas, na realidade, tem um conteúdo de exceção e persecução política. Isso em relação a lideranças políticas. Hoje o mais famoso é o Lula, mas há algum tempo já movimentos sociais têm suas lideranças perseguidas, a esquerda, etc. Tal, né? E essas medidas de exceção são praticadas não no regime jurídico especial de segurança nacional, são praticadas no direito comum. A forma de migrar do controle social das periferias para o ataque político foi o discurso do banditismo próprio das elites. Quer dizer, ou seja, se pegou o carimbo do corrupto. Veja como é perverso isso na sociedade hoje. E a gente não tinha ou não tem ainda discurso consensado para isso. Você pega a liderança política e atribui a ela a corrupção. Se ela participa de eleição, no Brasil, óbvio que ela vai ter caixa 2, temos que parar com essa hipocrisia. É evidente, não tem como, quanto custa uma eleição? No mundo inteiro, não é só no Brasil, né? O modo que a gente agia era alimentar o custo da democracia por formas não contabilizadas. Pois isso é construído o discurso de uma forma em que quem recebe é taxado de corrupto. Só que como não dá para você pôr toda a história política do Brasil e todos os políticos do Brasil na cadeia, você seleciona quem você quer botar o carimbo de corrupto. O Fernando Henrique ter recebido dinheiro do Odebrecht não é caixa 2, não é corrupção. O Lula ser líder de um partido que recebeu caixa 2, Lula é corrupto. Argumento do apartamento lá no Guarujá. Lula recebeu esse apartamento, acusação, como paga de contratos da Petrobras. A sentença não foi como paga de contrato da Petrobras. Muda a acusação na sentença. Você não teve direito de defesa. O Lula não teve direito de defesa naquele processo. Porque daí ele é acusado de ter recebido o pagamento do apartamento de Petrobras como se fosse em troca de promessas futuras. Em nenhum momento do processo se fala dos empresários falando com ele e obter alguma promessa de ação futura, mesmo que indeterminada. O juiz, que é o juiz Moro, usa o exemplo de um pedaço do Poderoso Chefão, em que o Poderoso Chefão ajudou um candidato, ele chega que você quer em troca, o Poderoso Chefão fala algo no futuro, eu vou te chamar, eu vou te avisar, né? Pois isso não está comprovado no processo do Lula, que houve uma conversa com esse tipo de promessa. O denunciante fala que conversou com um ex-bancário, o Vacari, e o Vacari não é autorizado a ele ser chamado a depor. Então, quer dizer, ou seja, você tem a construção de um discurso muito mal feito, não tem nada de bem feito tecnicamente. Eu li o processo inteiro, quando eu dei um parecer para o Lula no Tribunal Internacional de Direitos Humanos, é um processo muito mal produzido, né? Em termos de, vamos dizer, a medida de exceção, aí, a roupagem democrática é ser até em farrapos, né? Mas qual que é a essência que ele fala? O Lula recebeu um benefício, receber benefício é corrupção. Pois então, eu peguei, como eu estava debatendo esse tema, eu tenho pego um artigo de jornal, não trouxe aqui hoje, está no meu celular,
de 2016 do Globo, dizendo que juízes tiveram, financiados por uma empresa com grande interesse no judiciário, um evento de 3, 4 dias num hotel aí, de luxo, aí, um resort, né? Ora, se o Lula recebeu um apartamento, uma reforma no apartamento de merda, vamos ser objetivo, não é presente, não é lícito, é corrupção, por que o juiz receber 4 dias de diária não é corrupção? Quer dizer, ou seja, há uma seletividade, é isso que eu queria dizer. A exceção no Brasil tem atuado não por anomia, por ausência de norma, aliás, é característica de hoje em dia, eu digo, mas por uma hipernomia, por um excesso de normas. As normas penais são vertidas em tipos abstratos, genéricos, indeterminados, portanto, que engloba uma grande quantidade de conduta. Eu digo com certeza, se eu fizesse aqui uma investigação na vida de qualquer um aqui nos últimos 2 meses, eu encontro alguma conduta que, forçando a barra, enquadra como crime no modelo de direito penal que nós temos no Brasil hoje. E pior, o Lula ajudou a produzir esse modelo, tem que falar isso claramente, ele e a Dilma. As leis que estão aí condenando gente da política hoje são leis produzidas um pouco no governo Lula e muito no governo Dilma. Não há uma lei produzida após Dilma. De todas essas, delação premiada, organização criminosa, nova lei de corrupção e tal. Então, em suma, quando você tem muita norma punindo, sobra para o aplicador da norma um grande poder de seleção, é o que a gente tem ocorrendo no Brasil hoje. É trágico, há uma destruição de imagem, a subjetivação disso, o que eu tenho visto nos meus clientes, é muito difícil, porque o sujeito passa a ser visto como corrupto, é natural do ser humano isso, pelo menos que ele não é psicopata, né? Que é começar a buscar culpas dentro de si. Pô, será que eu fiz aquilo? Será que eu não sou corrupto mesmo? Começa a ter um drama. Quer dizer, o sujeito absorve, ele subjetiva aquilo, que não deveria, né? A gente não deve fazer isso. Corrupto cacete, corrupto é você, né? Não há pior tipo de corrupção numa sociedade democrática do que quem aplica a Constituição e os direitos se apropriar do sentido comum que habita esse texto e esses direitos e aplicar o que ele acha certo. Isso não é só autoritário, é roubar o direito da sociedade de cada um de nós. É uma forma corrupta de combater a corrupção. Não há corrupção pior do que esvaziar de sentido os direitos, do que se apropriar privadamente do sentido comum que habita o direito. Toda linguagem tem um sentido comum. Pois o que o judiciário brasileiro está fazendo é se apropriar desse sentido comum e aplicando uma interpretação dela do que ela acha que a sociedade quer, né? E esvaziando de sentido os direitos. E nisso ela acaba com o bem público, que são os direitos, rouba esse bem público, que é um direito de todos e de cada um. Portanto, o que nós temos no Brasil, isso é hoje, assim, é essa produção de medidas de exceção, que é própria dos tempos de hoje, e que hoje atinge lideranças de movimentos sociais, lideranças sindicais e lideranças políticas aqui no Brasil, normalmente esquerda. Eu agradeço muito a atenção.